Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estamos retomando as nossas aulas de ciências, tá? A nossa aula de hoje são modelos atômicos, vamos dar uma revisada nesses modelos atômicos e ver a sua evolução ao longo da história, certo? Mas o que é o átomo? Vocês lembram o que é o átomo? Vamos relembrar aqui o que é o átomo. O átomo é a unidade estrutural da matéria, certo? Que vem do grego, que quer dizer não divisível. Como ele sendo essa unidade estrutural da matéria, a menor unidade da matéria, vamos ver aqui esse exemplo em que nós temos aqui a matéria, que é a água, sabendo que a matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós temos esse material aqui que é uma garrafa com água. Ou seja, a matéria que é formada por substância, que essas substâncias que são constituídas por causa das moléculas, que são constituídas pelos átomos, ou seja, os agrupamentos de átomos que formam moléculas, dando origem à substância e, consequentemente, ao material. No caso aí, a água, em que os átomos de hidrogênio, os dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio formam a molécula da água, que é essa substância. No caso aí, a garrafa, que é o material, tá? Então, o primeiro modelo atômico a ser estudado foi o modelo atômico de Dalton. O cientista John Dalton, por volta do ano de 1808, elaborou uma trajetória sobre uma teoria sobre a matéria, conhecida como teoria atômica de Dalton. As principais conclusões do modelo atômico de Dalton foram que a matéria é formada por partículas extremamente pequenas chamadas de átomos, e que os átomos são esferas maciças e indivisíveis. E também os átomos com as mesmas propriedades constituem um elemento químico, e elementos diferentes são constituídos por átomos com propriedades diferentes. O modelo atômico de Dalton é semelhante a uma bola de bilhar. Por quê? Porque é uma esfera maciça. Então, o modelo atômico de Dalton é semelhante a essa bola de bilhar. O tempo foi passando e houve o estudo do segundo modelo atômico, né, que foi do modelo atômico de Thomson, proposto em 1898, após ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron, ele derrubou a teoria da indivisibilidade do átomo proposta por John Dalton. Com os experimentos realizados com o tubo de raios catódicos, Thomson propôs sua interação de como seria o átomo e sua constituição. Assim, de acordo com ele, o átomo é uma esfera, mas não maciça, e que o núcleo da carga elétrica positiva e os elétrons negativos imersos em suas superfícies, ou seja, que o átomo possui núcleo carregado positivamente com elétrons imersos em sua superfície. Ele afirmou também que o átomo é neutro, já que toda matéria é neutra. Associou seu modelo a um pudim de passas, em que as passas representam os elétrons, tá? Então, o modelo atômico de Thomson é uma esfera que é carregada positivamente e possui elétrons imersos. Então, esse é o modelo atômico sugerido por Thomson. Mas surgiu outro modelo atômico seguinte, quando Ernest Rutherford realizou em 1911 um experimento com partículas alfa, em que os resultados obtidos mostraram que o átomo contém imensos espaços vazios e um núcleo positivo, onde ficam os prótons, que são as partículas positivas. Portanto, o modelo de Rutherford é enunciado assim, que o átomo é constituído de duas regiões distintas, que uma é o núcleo, né, que é a parte central, que contém praticamente toda a massa atômica e apresenta carga positiva,
E a outra parte é a eletrosfera, que é a região que fica ao redor do núcleo, onde os elétrons giram em órbitas circulares. O modelo atômico dele, de Rutherford, é associado ao sistema solar, ou seja, ao sistema planetário, certo? Em que os elétrons giram em torno do núcleo, tá? Mais na frente, com a descoberta da terceira partícula subatômica, o modelo de Rutherford passou a incluir os nêutrons, partículas sem cargas no núcleo. Então, esse é o modelo atômico de Rutherford, que é o modelo planetário, tá? Vamos ver agora o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Em 1913, foi criado um novo modelo atômico pelo químico Niels Bohr, que, apesar de revolucionário, mantinha as principais características do modelo de Rutherford. Esse modelo passou a ser chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr e anunciava o seguinte, que os elétrons giram ao redor do núcleo, como vocês estão vendo aí, olha, ocupando determinados níveis de energias ou camadas eletrônicas, certo? Aí, ó, na eletrosfera, possui níveis de energias ou camadas eletrônicas. Em cada órbita, o elétron possui carga de energia constante, a mesma. Quanto mais perto do núcleo, menor a energia do elétron. Quanto mais distante, maior sua energia, tá? Quando um elétron passa de uma camada eletrônica mais próxima do núcleo para outra mais distante, ocorre a absorção de energia. Quando o elétron passa de uma camada mais distante para outra mais próxima do núcleo, ocorre a liberação de energia. Por isso, quanto mais próximo ao núcleo, ele fica sem energia, fica pesado, sem força, ele vai girando devagar. Quando esse elétron está mais distante do núcleo, ele passa a ter mais energia e gira mais rápido, tá? Então, esse é o modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford, certo? Então, vamos revisar aqui, ó, esses modelos atômicos. Lembrando, Dalton em 1803, em que ele afirmou que o átomo continua sendo indivisível, porém agora como esfera. Thomson em 1903, e que o átomo passou a ser divisível, incrustados de elétrons na superfície. Em 1911, Rutherford afirmou que o núcleo do átomo foi descoberto, contendo prótons e nêutrons, e os elétrons orbitavam em seu núcleo positivo. E Niels Bohr veio e aperfeiçoou o modelo de Rutherford, descobrindo as camadas eletrônicas, tá? Então, tá aí os 4 modelos estudados por nós, os modelos atômicos. Espero que vocês tenham compreendido aí. Mas o átomo, ele tem uma estrutura. Ele é constituído de 2 partes principais, o núcleo e a eletrosfera. Também ele possui partículas fundamentais que constituem o átomo, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Vamos ver aqui, olha, o núcleo. O núcleo, que é a parte central do átomo, ele é maciço e muito denso, além de ser formado pelas partículas de maior massa, que são os prótons e os nêutrons, tá? E a eletrosfera, onde são encontrados elétrons. Lembrando, os elétrons têm carga negativa, os prótons que ficam no núcleo têm carga positiva e os nêutrons não possuem carga, tá? Então, essa é a estrutura do átomo. O número atômico. Vamos ver aqui o átomo, o número atômico de um átomo, né? Os diferentes tipos de átomos são identificados pela quantidade de prótons, que é representado pela letra P, certo? Essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico, que é representado pela letra Z. O número atômico Z é o número que corresponde à carga nuclear, ou seja, o número de prótons existente no núcleo, certo? Logo, o número atômico é igual a P. E o número atômico que
é igual ao número de prótons, também é igual ao número de elétrons. Vocês têm que lembrar sempre isso. Quando um átomo está neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Vamos ver aqui outra característica do átomo, que é essa grandeza aqui, ó, muito importante, é o número da massa atômica, que é representado pela letra A, que corresponde à soma do número de prótons, que pode ser Z ou P, com o número de nêutrons. Então, a fórmula que podemos calcular a massa atômica é essa. A, que é a massa atômica, que é igual ao número de prótons ou ao número atômico, mais os nêutrons. Ou pode ser A igual a P mais N. Qualquer uma das duas podemos usar. Com essa mesma expressão, podemos também calcular o número atômico Z e o número de nêutrons N do átomo. Quando formos calcular o número atômico, vamos utilizar Z é igual a A menos N. Quando formos calcular o número de nêutrons, vamos utilizar A menos Z, certo? Vamos praticar aqui um pouco, olha. Vamos ver aqui esse exemplo. Um átomo genérico X, um átomo genérico X, certo? Apresenta a seguinte estrutura: 13 prótons, 14 nêutrons e 13 elétrons, certo? Vamos ver aqui, olha. O número de massa desse átomo é igual a... O que está pedindo? Está pedindo o número de massa. O número de massa, a gente viu a fórmula agora há pouco. Como calcular o número de massa? É igual a quem? É igual ao número de massa atômica ou número atômico ou prótons. Nós temos o número de prótons, né? Número de prótons. Primeira fórmula é o seguinte: nós temos Z mais N. Essa é a fórmula de procurar a massa atômica. Sabemos que Z é igual a quem? Ao número de prótons, certo? Então, para calcularmos, e sabemos aqui na questão que o número de prótons é igual a quanto? A 13, certo? Então, temos os dados, já dá. E temos o número de nêutrons lá que afirmou no enunciado. Então, para calcular, nós vamos ter, estamos procurando a massa, que é igual ao número de prótons, que é igual a quanto? A 13, mais o número de nêutrons, que é igual a quanto? A 14, certo? Logo, a massa atômica vai ser igual, 13 mais 14 é igual a 27. Ou seja, a resposta certa aqui é a letra D, né? Então, tá aqui, ó. A resposta certa é a letra D. Então, olha, gente. Vocês têm que aprender o que está pedindo, o que é a massa atômica, o que é o número atômico, o que é o número de prótons, o que é o número de nêutrons. Vocês compreendendo isso, vocês vão saber fazer todas as atividades, certo? Então, pessoal, é isso. Bons estudos. Espero que vocês tenham compreendido. É uma nova forma de dar aula. Desculpem os erros, tá? Espero que da próxima vez seja melhor. Mas estudem e vai dar tudo certo, tá, pessoal?